A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá! Que bom que você veio! Essa é a TV Lema Júnior, o seu canal de estudos. Eu sou Lourdes Souza e hoje falaremos sobre a agropecuária, outros modelos produtivos. Na aula passada, nós vimos que as atividades agropecuárias podem ser desenvolvidas a partir de basicamente duas maneiras. A primeira consiste no uso intensivo de recursos, nos quais o grau de produtividade dessa atividade apresenta-se elevado tanto na agricultura quanto na pecuária. Ou seja, o desempenho da propriedade é bastante elevado. A segunda é caracterizada pelo baixo grau de produtividade, no qual são utilizados poucos insumos agrícolas, e, consequentemente, a propriedade rural apresenta um baixo rendimento tanto na agricultura como na pecuária. Portanto, é possível diferenciar a agropecuária entre a produção extensiva e a produção intensiva. Relembrando conceitos, comparando os sistemas de produção extensivo com o intensivo, no sistema extensivo usa-se um baixo investimento financeiro e tecnológico, investe-se pouco dinheiro, pouca tecnologia, usa-se ainda a velha enxada, o arado, ou tratores de baixa produtividade, portanto as técnicas são rudimentares, são arcaicas, são antigas, usa-se, explora-se pouco a terra, o solo, não há uma preocupação com uma correção do solo, depende-se da natureza, depende-se do clima do local, planta-se de acordo com as condições meteorológicas e por isso a gente passa a ter uma baixa produtividade e para esse tipo de trabalho não é necessário uma mão de obra qualificada, então qualquer pessoa pode trabalhar com a enxada, um arado, um trator, desde que tenha um pouco de boa vontade. Então, o sistema extensivo, ele é caracterizado, então, por depender da natureza, por usar uma mão de obra não especializada e, portanto, ter uma produção pequena porque faz um pequeno uso da tecnologia. Usando os fatores de produção para comparar, esta é a caracterização do sistema extensivo, seja na agricultura, seja na pecuária. Já no sistema intensivo, investe-se muito em tecnologia, gasta-se muito dinheiro com sementes especializadas, com adubos, com análise de solo, de maneira a não se depender da natureza. Então, as técnicas de manuseio do solo e do gado, elas são modernas e são de precisão e por isso há um alto aproveitamento do solo. Mas para esse tipo de trabalho é necessário uma mão de obra qualificada. Não pode ser qualquer pessoa que vá trabalhar nesse tipo de sistema. Em geral, são engenheiros agrônomos, são técnicos agrícolas, então não é uma mão de obra que não tenha uma boa formação. Pelo contrário, é uma mão de obra altamente qualificada. E por essa razão, a junção desses elementos dará a esse sistema uma alta produtividade. Isso porque ele não vai depender da natureza. A mão de obra utilizada é altamente qualificada, portanto, o nível tecnológico empregado sendo muito alto, o valor da terra e da produção desse sistema é muito elevado.
Então, basicamente, o sistema extensivo é uma agricultura tradicional, antiga, arcaica, e o sistema intensivo é uma agricultura moderna que vem se desenvolvendo no mundo a partir da Segunda Guerra Mundial. Mas existem outros sistemas ou modos de produção que variam de um lugar para outro em função das condições socioeconômicas, das condições culturais, das técnicas, das influências do meio natural que caracterizam cada espaço geográfico. Então, vamos ver de perto alguns modelos produtivos como a agricultura itinerante, a agricultura de subsistência, a agricultura de jardinagem, o plantation e os belts, os cinturões agrícolas. Aqui nós estamos vendo a lavoura da cana-de-açúcar, a agroindústria açucareira. Esse modelo de produção utilizado aqui no Nordeste brasileiro, em especial na nossa área, na Zona da Mata, que modelo de produção é utilizado aqui, que está representado nestas imagens? Agricultura de subsistência é um sistema extensivo. Sua finalidade é atender às necessidades básicas de consumo do agricultor e da sua família. É ainda praticada em regiões geralmente pobres de países tanto do continente africano como também aqui da América Latina, onde os agricultores não têm disponibilidade de dinheiro, de capital, para adquirir meios ou técnicas para aumentar a sua produtividade. Então, normalmente ela é feita em pequenas e médias propriedades e, quando há um excedente, ela é comercializada para abastecer os pequenos centros urbanos, como, por exemplo, as feiras ou os mercados tipo Ceasa. Agricultura itinerante também é um sistema extensivo. Essa forma é uma variável da agricultura de subsistência, com a diferença essencial de que o agricultor precisa, periodicamente, em algum momento do ano, mudar o local de plantio. Isso ocorre com agricultores que utilizam a prática da queimada para preparar a área de plantio. A queimada acarreta quase sempre esgotamento do solo, o que força o seu abandono em busca de outra área a ser cultivada, e lá também vai se repetir a mesma coisa. Vai novamente fazer queimada e de novo o solo vai se esgotar e de novo precisa sair em busca de um novo solo. Os principais produtos cultivados nessa forma de agricultura são os produtos de subsistência, como o milho, a mandioca e o inhame. Essa agricultura é muito comum em países tanto do continente africano como também aqui da América Latina. Aqui no Brasil, a agricultura de roça é um exemplo de agricultura itinerante e também de subsistência. Também pode acontecer a prática de uma pecuária itinerante. O gado é criado no lugar, terminado aquele pasto, seja por esgotamento do solo, seja pelas condições climáticas. O produtor tange este gado para uma outra área em busca de novos pastos, portanto, itinerante. Em geral, tanto a agricultura quanto a pecuária itinerante, ela é feita em pequenas e médias propriedades, mas temos ainda aqui no Nordeste, sobretudo, e nos Goiás, na região central do Brasil, temos essa prática também em grandes propriedades, ou seja, em latifúndios. Agricultura de jardinagem é um sistema intensivo em mão de obra, pois o trabalho manual é muito utilizado tanto na fase de adubação, plantio e também da colheita, o que explica, portanto, a baixa utilização de máquinas. É praticado sobretudo na Ásia de monção, ou seja, no Sudeste Asiático, ali pela China, Índia, Indonésia, onde
Os verões são quentes e possuem uma elevada umidade. É uma agricultura do tipo tradicional que utiliza técnicas de irrigação e adubação somadas a cuidados bastante especiais em relação aos vegetais e ao solo, o que consequentemente permite uma boa produtividade, mesmo utilizando poucas máquinas e uma numerosa mão de obra. Nesse tipo de agricultura predomina a risicultura, ou seja, o plantio de arroz. Porém, a gente não pode considerar como uma monocultura, uma só cultura, porque também se planta outros vegetais nessas mesmas áreas. No geral, eles utilizam propriedades pequenas, empregam uma grande mão de obra, uma numerosa mão de obra, usam técnicas de terraceamento, que na verdade é o corte da montanha ou da área inclinada em forma de degraus para diminuir o declive do relevo e dessa maneira reduzir a erosão. Agricultura de plantation é um modelo de agricultura desenvolvida pelos povos europeus nas suas colônias tropicais a partir do século XVI. As principais características é a utilização da monocultura, monocultura, uma só cultura, voltada para o mercado externo, desenvolvida em grandes propriedades rurais, que nós chamamos de latifúndios, uma quantidade numerosa de mão de obra e a produção em grande escala. Uma consequência desse modelo de agricultura é a concentração de terra e o abandono da lavoura de subsistência. É um sistema extensivo. Por que extensivo? Porque apesar de grande produção em função dos enormes terrenos usados, o uso de técnicas arcaicas, antigas, tradicionais, faz com que haja uma baixa produtividade. Ocorre uma grande dependência em relação aos mercados externos, o que contribui para possíveis instabilidades econômicas. Um exemplo desse tipo de cultivo é a cana-de-açúcar aqui no Brasil e nas Antilhas e também a produção de banana na América Central. Agricultura nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são considerados o celeiro do mundo, ou seja, é a maior potência agrícola do globo, apesar da agropecuária representar apenas 2% do produto interno bruto americano e empregar apenas 3% da população americana. Isso porque faz um uso muito intensivo de tecnologia e utiliza uma mão de obra altamente qualificada. Dessa forma, esse modelo de agricultura empresarial é um exemplo de sistema intensivo, é, portanto, uma agricultura moderna e sua finalidade é a alta produtividade. Ela emprega uma grande quantidade de máquina e pouca mão de obra, visando atender as necessidades do mercado. É um modelo extremamente competitivo e os alimentos e os produtos são vendidos tanto no mercado interno como também no mercado externo. Com relação ao tamanho da propriedade, vai predominar as médias e as grandes propriedades familiares, os farmers, que desenvolvem uma produção especializada que deu origem aos belts, que a gente chama de cinturões agrícolas, que são áreas extensas do território americano destinadas a um tipo de produto principal. Aqui no mapa nós podemos ver cada uma dessas áreas aqui representa um tipo de cinturão agrícola. Então esse primeiro aqui em cinza, cinturão de agricultura irrigada na costa da Califórnia. Nós temos toda esta área central aqui, o cinturão do trigo. Nós temos toda esta área aqui, cinturão do algodão. Essa área aqui, cinturão do milho. Essa área aqui embaixo, frutas e culturas subtropicais. Aqui em cima nós temos a bacia leiteira americana e aqui tem
as maiores propriedades com produção de pecuária, mas nessa área daqui, onde nós temos, por exemplo, áreas desérticas e semidesérticas, existe aqui o predomínio da pecuária extensiva. Cada um desses pontos aqui em estrela são grandes centros abastecedores de gado. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.